alguma coisa aí que... Glória a Deus, boa noite, queridos, graça e paz, você seja multiplicada, seja muito bem-vindo ao nosso canal, canal da Igreja Verbo da Vida de Juazeiro do Norte. Nós estamos com mais uma programação. Nas terças-feiras nós conhecemos como Verbo no Lar, ou seja, a palavra na sua casa. Então, que coisa maravilhosa nós contarmos com a sua presença nesse canal e assistindo toda essa live, e eu tenho certeza que muito de Deus, ou vamos dizer assim, a verdade de Deus vai ser estabelecida no seu coração, vai alinhar a sua mente, porque Paulo já diz, em um dos seus escritos lá aos Romanos, que ele diz que nós devemos renovar o nosso entendimento pela palavra. Amém, queridos? Então, às terças-feiras, nós temos usado dessa temática de trazermos sempre a palavra, ela de uma forma bem incisiva, para jogar luz mesmo em todo o nosso coração, em todo o nosso entendimento, e assim, qualquer área que ainda esteja, vamos dizer assim, em trevas, vai chegar a luz, e aí nós vamos organizar ou reorganizar essa área para fluirmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E aí eu já te peço para você compartilhar já dessa live nesse exato momento. Você pode já divulgar para os teus grupos de WhatsApp, você pode mandar para todos os teus contatos, para que eles possam ter esse acesso a essa ministração, a esse momento da palavra do Senhor. Então, divulga mesmo nesse instante. Se você não é inscrito nesse canal, também já se inscreve no nosso canal. E você que já é inscrito, já deixa o seu like,
para que nós possamos deixar cada vez mais relevante essa live e assim as pessoas possam ser alcançadas por essa programação. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu orar com você e aí em seguida a gente dá continuidade naquilo que nós vamos estar passando para você nessa noite. Amém? Pai, no nome de Jesus, somos gratos a Ti por Tua bondade, fidelidade. Obrigado por Tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que está conectada. Obrigado pelas pessoas que ainda irão assistir essa transmissão, Pai. Nós Te louvamos por Tua graça, nós Te louvamos pela Tua palavra alcançando o coração de todos e assim todos possam viver a plenitude do propósito que o Senhor tem para a vida delas. Nós declaramos uma noite de paz, de refrigério, de alegria em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar para você que amanhã, quarta-feira, nós estaremos com mais uma live do Ministério Verbo da Vida e é justamente nas quartas-feiras o Ministério tem promovido com os supervisores do Ministério. Então amanhã nós temos mais uma transmissão a partir das 20 horas e às 19 horas você é nosso convidado, se você quiser participar de um dos nossos grupos de salas, ou seja, uma das salas do Verbo no Lar, você entra em contato conosco e aí nós vamos te remanejar para uma sala amanhã para você participar daquilo que foi ministrado no domingo, ou seja, o compartilhar da palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Outra coisa, domingo nós vamos estar com o nosso culto Drive-In, isso mesmo, domingo nós estaremos com o nosso culto Drive-In e como a maioria já sabe, eu tive dificuldades com o meu WhatsApp do número final 32 e eu estou usando um outro WhatsApp e eu não estou nos grupos da igreja, no todo, mas aí você que vai participar, você já pode procurar a irmã Sara, a Alessandra, o pastor Daniel, dar o seu nome com a placa do carro, e as pessoas que vão estar com você nesse carro para que você possa garantir a sua vaga, tá bom? Então, nós aguardamos já a confirmação para que você possa estar conosco domingo às 18h30, ok? Domingo às 18h30 nós estaremos com o nosso culto presencial, mas nesse formato de drive-in, ok? A partir das 18h30. E a nossa programação, ela vai ter uma duração no máximo de 1h20. Então vai ser rápido, mas nós vamos estar no nosso local, naquele ambiente que nós escolhemos para adorar, para servir ao Senhor. Então se programa, se organiza, esteja conosco, vai ser uma noite muito especial, um momento realmente inesquecível, ímpar para as nossas vidas. Isso vai ficar na tua história, ou você vai poder contar para os seus desse dia, tá bom? Então te aguardamos, te esperamos para esse culto no domingo às 18h30. E na quinta-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu aproveitar, antes da gente passar para recebermos a palavra de Deus, nós vamos estar recebendo hoje um convidado para lá de especial, um amigo, um irmão, nós amamos demais a Igreja Verbo da Vida, daqui de Juazeiro do Norte, ama demais a vida dele, que é o nosso irmão em Cristo, ministro da palavra, profeta Carlos Henrique. Já já ele vai ministrar a palavra de Deus para nós, cria expectativa aí para esse momento muito especial, tá bom? E você vai ser ministrado pela palavra de Deus. Mas antes, deixa eu falar sobre dízimos e ofertas. Isso mesmo, nós estamos com o nosso aplicativo, e esse aplicativo tem facilitado em muito, Temos o aplicativo, como também nós temos a nossa conta aqui digital, que você pode estar ministrando a tua oferta, o teu dízimo. O aplicativo, ele consegue
né, nos favorecer da agilidade, acessibilidade também. E, enfim, você pode fazer uso das duas ferramentas. E eu quero ler esse texto para falar sobre dízimos e ofertas, lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Esse texto nós conhecemos. Você pode até dizer, eu já recito ele, pastor, já está memorizado. Muito bom, irmão, isso é poderoso. Agora, vamos praticar, amém? Aleluia, não basta somente conhecer, hein? É necessário praticar, porque o poder está na prática dessa palavra, ou seja, a multiplicação daquilo que você deseja sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o teu empreendimento, sobre tudo aquilo que você faz, né, na área de finanças, está voltado para a prática desse princípio que nós conhecemos, que o apóstolo Paulo ele disse, isto eu afirmo, 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, pouco também, o quê? Ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aí no verso 7 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E eu gosto do verso 8 ainda, diz que Deus pode. Eu gosto quando fala, né, quando a Bíblia afirma que Deus pode. Isso não quer dizer que Deus está impedido. Deus pode fazer-vos abundar, né, em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, olha que coisa maravilhosa, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, veja que isso já é um fato, amém? Isso já é um fato que nós podemos contemplar sobre a fidelidade de Deus. Então, o texto está dizendo, Deus pode. Você crê que Deus pode? Mas antes de você entender ou de você saber que Deus pode, Ele já te deu a instrução, né? O verso 6, verso 7, fala sobre uma ação nossa, uma atitude nossa. E aí no verso 8, né, que é a continuidade do texto, ele diz, Deus pode. Né? Ou seja, dá uma resposta mediante a prática do que você tem compreendido. Então, se você semeia com abundância, se você contribui de coração, ou seja, com algo que está no seu coração, com alegria, não por constrangimento ou por necessidade, diz, Deus pode fazer abundar, Deus pode te favorecer, Deus pode te suprir abundantemente, Deus pode superabundar para toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Deus pode, Deus quer. Amém? Sobre nós. Deus deseja que nós venhamos revelar o seu caráter, né? Então, como é que conseguimos revelar o caráter de alguém? Mediante aquilo que nós fazemos. Então, mediante daquilo que nós assumimos, aquilo que nós somos. Então, nós, se somos filhos de Deus, nós precisamos expressar o caráter de Deus. E nós sabemos que em Deus não há crise, não há falta. Então, sobre a sua vida também não haverá, em nome de Jesus, porque Ele é o seu Senhor e nada te faltará. Ele é o seu pastor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, está aí as nossas contas, né? Temos a nossa conta aqui do PagSeguro, como também temos o nosso aplicativo, que você pode agora mesmo usar o seu celular, né, o seu smartphone e colocar aí a câmera e começar já a ministrar a tua oferta, o teu dízimo. Amém? É bem interessante, muito prático. E o link também está no chat do nosso YouTube aqui, né? Se você preferir também, você pode usar esse link aí no chat, só clicar. E eu aconselho a todos a compartilhar esse link mesmo, né, para que outros possam ter a oportunidade de ministrar a sua oferta para a nossa igreja local. Tá bom, irmãos? Isso é maravilhoso. Nós precisamos... a igreja está fechada, mas os custos ainda continuam tendo seus vencimentos. E nós sabemos que nós investimos naquilo que acreditamos, na visão que nós estamos inseridos. Então, a sua igreja local, ela, por mais que esteja temporariamente o prédio fechado, mas nós, como igreja do Senhor, nós estamos agindo. E aí, domingo, irmão, vai ser tempo glorioso, amém? Vai ser uma festa maravilhosa. Aleluia. Tomara que eu vou no culto, eu vou pedir para os irmãos afivelar o cinto, né? Para não ter
moído de irmão sair correndo de dentro do carro, né? Glória a Deus, coisa maravilhosa. Antes de eu chamar o Carlos Henrique, deixa eu mandar um abraço virtual para o Rian, as pessoas que estão participando aqui do nosso chat no YouTube. Temos transmissão hoje no Facebook também? Não, né? Hoje não foi transmitido. Temos a Alessandra, o Rian, a Sara, a Hermânia, a Lidiane, o pastor Daniel, a irmã Penha, Batista, o Dejaí, Verônica, a Keliane, a Edla, a Lourdes, todos participando aqui do nosso chat. Amém? Glória a Deus, coisa maravilhosa. Ver que vocês estão interagindo. E eu queria chamar Carlos Henrique, né? Tá tudo certo aí. Coloca o Carlos aqui na nossa tela. Carlos já pode liberar o microfone também para poder já iniciarmos esse momento precioso. Pronto. Glória a Deus. Tira o mouse da testa do rapaz. Graça e paz, Carlos. E aí, meu irmão? Graça e paz, pastor Gideão. Tudo bem? Tudo Shalom. Glória a Deus. Que honra, viu, ter você aqui conosco, participando dessa live e ministrando, né, para as nossas vidas. Amém. Para mim é uma honra. Amém. E cremos que quando passar esse moído aí, você logo estará aqui, né? Amém. A minha esposa sempre fala, você fica nervoso quando vai pregar? Porque não parece. E toda vez eu digo, eu fico nervoso, eu fico assustado. A responsabilidade de ministrar a palavra de Deus é uma coisa muito séria. Amém. Além de ter seriedade, né? Você não pode falar frivolidade para as pessoas. Mas você não parece que você fica nervoso. Mas eu fico bem nervoso. É isso mesmo, glória a Deus. Então, tá com você, pode ministrar para nós aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Eu creio que muita coisa nós vamos ser acrescentados, tá bom? Fica livre aí e deixa fluir. O senhor só me diz aí qual é o meu horário para me poder me situar aqui. Rapaz, enquanto a internet não cair, acho que para cair, tem que cair no mundo todo, né? Não, mas pode ficar livre aí, 50 minutos de ministração, enfim, mas fica à vontade. É bom às vezes ter um horário, porque eu vou me situando, cara, daqui a 8 horas, 8h30, 9 horas, me diga aí alguma coisa aí. Então tu me dá um alerta aí no áudio, dizendo a carta tá chegando aí. 8h30, né? Mais ou menos dá certo já. Tá ok. Viu? Glória a Deus. Pois fica à vontade agora. Amém. Boa noite, preciosos de Deus. É um enorme prazer estar aqui, né? Para ministrar a palavra. É bem diferente, né? Bem atípico. Eu não estou acostumado a fazer esse tipo de ministração por meio dessa tecnologia tão preciosa que é por meio da internet, né? Estou acostumado muito a ministrar vendo as pessoas, falando com as pessoas, vendo os olhos, né? Interagindo, e aí eu estou tendo que usufruir desse benefício devido aí, né, às leis e as implicações que o Estado mundialmente implementou, colocou sobre nós. A gente tem que ficar em casa, né? E, consequentemente, a internet, o YouTube, etc., está aí nos ajudando a gente poder ter culto em casa. E é uma benção porque eu mesmo estando em Recife, eu posso te alcançar aí em Juazeiro e em outros lugares que eu não sei, né? Mas, de toda forma, já quero agradecer novamente aí ao pastor Gideão. Hoje eu tive uma intuição, um desejo de ligar para ele, falar com ele, saber como é que ele estava, né? E aí acabou surgindo aí a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Eu estava falando no começo com ele sobre, minha esposa sempre pergunta, você fica nervoso quando vai ministrar a palavra? Eu falo, filho,
muito. Ela não parece, nunca parece. Eu falei, porque eu oro muito. Para não parecer que estou nervoso, né? Mas é muito bom, irmãos, a gente ter esse sentimento de que você não pode fazer nada. E quem pode fazer é Deus. E que se você não estiver cheio do Espírito Santo, ou falando, verbalizando, né, reverberando aquilo que o Espírito Santo quer falar para as pessoas, para a igreja, você vai falar suas axiologias, né, as suas ideias. E as suas ideias, sinceramente, não valem de nada. Se eu for falar para você aqui, irmãos, as minhas ideias, você não vai ser edificado, não é? Mas se eu for falar a palavra de Deus, como está lá em Provérbios, no capítulo 9, no verso 8, que diz: repreende o sábio e ele te amará. É porque repreender como? Com a palavra, repreender com as escrituras. E o título, irmãos, o tema que eu sugeri foi pensando biblicamente, né? Poderia colocar também ali a mente cristã, não desperdice a sua mente. Mas é muito interessante tratar desse assunto sobre a mente, e eu quero até falar isso com vocês, quero compartilhar, quero colocar isso em pauta, né? E a minha tese que eu vou defender hoje é exatamente essa, né? Cada um se transforma intelectualmente ou espiritualmente de acordo com aquilo que pensa. Nós precisamos, irmãos, saber o que estamos pensando, né? É muito importante. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo, o pastor até começou falando sobre isso, achei muito interessante, que ele diz assim lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Se você tiver sua Bíblia, gostaria que você abrisse, né, para a gente ler. Se você tiver com o celular na área digital aí, fica mais fácil, abre bem mais rápido. Mas o texto diz assim: e não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente vai para Efésios, no capítulo 4, no verso 23, diz: e vos renovar o espírito da vossa mente. Eu acho muito interessante, irmãos, que a raiz da nossa alma é a mente. Tudo que nós pensamos, tudo que nós vamos fazer e agir, parte dos nossos pensamentos, da alma, da vontade, do querer, do desejo, da questão volitiva. E isso tudo, irmãos, vem da nossa raiz, que é a raiz da alma, é a nossa mente. Então, como nós pensamos, como nós agimos, como nós tomamos as nossas atitudes, como nós vivemos a nossa vida, depende de como a gente pensa, depende de como a gente analisa as coisas. As nossas decisões são tomadas por meio daquilo que a gente pensa. Toda decisão que nós tomamos veio por meio de alguma proposta. Alguém fez alguma proposta e essa proposta vai fazer com que a gente pense na proposta que foi feita e, por meio da proposta que foi feita, a gente vai tomar uma decisão. Então, a nossa alma vai pensar, né? Vai analisar, vai averiguar, vai ver se está certo, vai ver se é bom. E dependendo do conteúdo, dependendo da base que você tem, dependendo da estrutura, da cosmovisão, de como você enxerga o mundo, de como você vê o mundo, você vai aderir com sim a proposta que foi feita para você, ou você vai negar a proposta que foi feita, dependendo da cosmovisão que você tem, dependendo do contexto, dependendo da situação. Mas toda decisão que nós tomamos é por meio de propostas. Toda proposta gera uma decisão. E decisões, queridos, te levam a um destino. Todo destino que você ainda vai chegar ou está passando por ele foi por meio de escolhas. E escolhas se fazem por meio de propostas.
E a proposta vai fazer com que você pense se é bom ou se é ruim. É muito importante, meio, a gente entender que a gente tem algo extraordinário que foi dado por Deus, que é a mente, que é a raiz da nossa alma. A nossa alma se manifesta por meio do corpo. Então, eu penso, a minha alma vai analisar, a minha alma vai... Quando eu estou pensando, eu vou sentir emoções, as minhas emoções vão estar vinculadas com aquilo que eu estou pensando, e a partir do que eu estou pensando, eu vou agir. Então, a minha ação, o meu conteúdo de ação, a minha vida, de como eu vou vivê-la, de como eu vou responder, que horas que eu vou fazer, sair, acordar, tudo está relacionado ao pensamento. Nossas organizações do dia, nosso agendamento, porque a gente vai fazendo as coisas por meio daquilo que a gente pensou. Mas eu quero voltar a esse ponto. Decisões são tomadas por meio da proposta. Toda proposta gera uma decisão. E decisões geram destino. Eu queria muito, irmãos, que você abrisse a sua Bíblia também agora lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3. Quando Deus nos criou, irmãos, Ele nos criou para que nós o amássemos com todo o entendimento. Lembra quando perguntam para Jesus qual é o grande mandamento? Jesus responde: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda a tua energia, de toda a tua paixão, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas é interessante que ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Ama o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Porque entender, compreender, é algo que foi nos dado por Deus. Deus nos deu uma mente, e essa mente é uma mente que pensa, que analisa. E Deus nos criou, irmãos, com esse entendimento, com essa... Quando ele nos criou, Ele nos permitiu pensar, Ele nos permitiu ter comunicação, agir, interagir. A mente é algo extraordinário. A mente é algo que só Deus poderia criar. Por isso Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Nós podemos pensar. E por meio do pensamento nós tomamos decisões. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, diz algo, irmãos, extraordinário. O texto diz assim: mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Eu li aqui em outra versão, diz assim: mas eu receio que, assim como a serpente enganou Eva em sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Irmãos, qual é o contexto aqui? Os falsos apóstolos estavam pregando em Coríntios uma nova versão do Evangelho. Eles eram servos de Satanás e não de Deus. Eles estavam a serviço da mentira e não da verdade. O propósito deles, desses falsos apóstolos, desses falsos ministros, era enganar e não edificar a igreja de Cristo. A bandeira deles era desviar os crentes da simplicidade, da pureza, a Cristo. A bandeira deles era desviar os crentes da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O termo traduzido por simplicidade significa sinceridade e devoção única. O que está acontecendo aqui? Esses falsos apóstolos estavam mentindo, enganando e tentando seduzir, levá-lo
os cristãos de Corinto a serem desviados ou abandonar a sinceridade. Isso é um perigo muito ruim, irmãos. Era uma situação perigosíssima, e Paulo, como um apóstolo, como um mestre da palavra, entendendo o tamanho da importância, ele está utilizando do texto, preocupado, temeroso de que o povo de Corinto fosse seduzido, assim como Eva foi seduzida no Éden. O abandono da simplicidade significa abandono da devoção única. O intento de que Paulo estava dizendo aqui, o temor que ele tinha, na realidade, me desculpe, é que as pessoas abandonassem a devoção única a Cristo. Por quê? Um coração dividido, irmãos, vai conduzir uma vida corrompida, um relacionamento destruído. Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Bíblia diz em Provérbios que, filho meu, dai-me o teu coração. De tudo que nós devemos guardar, guarde o coração, porque deles procedem a saída da vida. Coração e mente estão interligados. Então, o coração dividido, ele vai gerar uma vida corrompida e um relacionamento destruído. A arma desses profetas também, ou desses falsos apóstolos, desses falsos ministros, irmãos, era o mesmo da serpente. Qual era a intenção da serpente? Qual era a arma da serpente? Era a astúcia. A serpente, ela era astuta, certo? O interessante, irmãos, que no jardim do Éden, a serpente enganou Eva questionando a palavra de Deus, negando a palavra de Deus e, por fim, substituindo ela pela mentira. Esses falsos apóstolos, tá certo? Eles tinham a mesma sagacidade, ou a mesma ferramenta, o mesmo intuito da serpente no jardim, que era a astúcia. No jardim do Éden, a serpente enganou Eva, questionando a palavra de Deus, negando a palavra de Deus e, por fim, substituindo pela própria mentira que ela estava falando. De igual forma, esses falsos ministros, eles estavam torcendo a palavra de Deus com um propósito de enganar, tá certo? Suas setas eram dirigidas à mente. Lembra que eu falei, introduzindo o assunto para vocês? Propostas geram escolhas, e escolhas geram destinos. Esses cidadãos aqui mentirosos, esses apóstolos fraudulentos, eles estão fazendo o quê? Eles estão torcendo a palavra de Deus com o propósito de enganar. Suas mentiras, seus enganos, suas setas eram dirigidas às mentes dos coríntios, ok? E o primeiro, irmãos, as pessoas enganam-se, irmãos, quando elas pensam que o que aconteceu lá no Éden foi porque houve sexo, ou o fruto proibido ali era o sexo, e não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, porque o sexo é algo no casamento, dado como um presente benéfico que vem da parte de Deus, tá certo? E, na realidade, irmãos, o problema ali foi o fruto que eles comeram. Não sabemos que fruto que era, mas foi um fruto que eles comeram, desobedeceram a Deus. Então, o primeiro ataque de Satanás, ou seja, muitas pessoas pensam que o sexo era o fruto proibido e que nossos pais comeram. Na realidade, não é nada disso. A sedução da serpente atingiu a mente de Eva. O primeiro ataque de Satanás não tem nada a ver com questão moral. O primeiro ataque de Satanás não tem nada a ver com a questão moral, mas ela é teológica, ela é bíblica, ela é em relação à escritura, tá certo? Primeiro as pessoas se desviam da verdade. É o que acontece aqui. Primeiro,
por causa da ação satânica de atingir a mente, de gerar uma proposta e fazer com que Eva pensasse em algo que Satanás estava colocando. Quando Eva passa a pensar, ela começa a ter pensamentos e a sua alma começa a trabalhar até o ponto que ela toma uma decisão. Ou seja, pensou, a alma começou a analisar, a tomar atitudes, ações, vontade, volitivo, e aí ela partiu para fazer a ação. Propostas geram escolhas, escolhas geram destinos. Primeiro, irmãos, as pessoas vão desviar da verdade, depois elas corrompem-se moralmente. Primeiro a mente se corrompe, depois o coração endurece. Primeiro vem a impiedade, depois a corrupção. A sedução da serpente atingiu a mente de Eva. O que está acontecendo aqui, irmãos, o foco aqui da carta de Coríntios é a mente de Eva, é a mente dos coríntios. Os pecados ou o pecado começa no pensamento. E deixa eu te dizer uma coisa, abrindo um parênteses aqui sobre o que é pecado, tá certo? O que é pecado, irmãos? Pecado consiste no fato aonde eu não vou me submeter àquilo que Deus estabeleceu. Pecado consiste em sua natureza em não se submeter àquilo que Deus estabeleceu. Aquilo que Deus disse que tem que ser, eu, fazendo o contrário do que Deus disse que teria que ser feito, eu estou pecando, ou seja, eu estou em rebelião. Pecado consiste no fato onde eu não me submeto ao que Deus estabeleceu. Pecado consiste no fato onde eu não vou me submeter ao que Deus mandou eu fazer, tá certo? Então, o foco aqui desse texto, desse contexto, é a mente dos coríntios. Por quê? O pecado começa com os pensamentos. Pecado começa com pensamentos. É interessante, por exemplo, quando a gente vai para Mateus, no capítulo 15, Mateus, no capítulo 15, no verso 18 e no verso 19, Mateus, capítulo 15, no verso 18 e no verso 19, diz assim, Jesus ele vai usar uma metáfora semelhante em Mateus para ilustrar o pecado dos homens. Ou seja, não é por causa do que o homem vai ingerir fisicamente, mas por causa do que digere intelectualmente. Mateus, capítulo 15, no verso 18, no verso 19. Deixa eu pegar a Bíblia, né? Deixa eu ler com você, crente. Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, no verso 18 e 19. Diz assim: Porque do coração saem os maus pensamentos. Eu estou lendo na versão Viva 2007. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas a contaminação espiritual, mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir cerimônia de lavar as mãos. Deixa eu ler de novo, que eu não li bem não. São essas coisas que contaminam o homem, mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. Jesus está usando uma metáfora, irmãos, muito interessante, porque não é o que o homem ingere, falando de alimentos que são limpos, mas por causa do que o homem
digere intelectualmente, o que o homem tem dentro. É interessante que essa versão é muito interessante, que ela diz, porque do coração saem os maus pensamentos. Não é o que come. O povo estava preocupado em relação à comida. E Jesus está usando uma metáfora que não é o que o homem come em relação à comida física. Mas o problema, a problemática, o perigo de surgir o pecado, a desobediência, a prostituição, o engano, os maus pensamentos que geram assassinato, discórdia, egoísmo. Tudo isso provém do alimento espiritual. É a questão espiritual. Jesus está falando de algo que é espiritual. Vou ler de novo. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. São essas coisas que contaminam o homem, mas não há contaminação espiritual. O que você digere por dentro, o que você pensa, o que você está ruminando por dentro. E como é que você rumina por dentro? Como é que você se contamina espiritualmente? Com aquilo que você pensa. E se você está pensando pela proposta do diabo, pela proposta do engano, pela proposta suja, maléfica e maligna, e você toma isso e começa a pensar sem rejeitar, porque às vezes você pode estar tendo uma proposta do diabo, uma proposta maligna, que vai fazer com que você se alimente, não fisicamente, mas o alimento espiritual, a corrupção espiritual, a contaminação espiritual é daquilo que você pensa. Por isso, nós temos que renovar a nossa mente e rejeitar todo pensamento contrário das Escrituras Sagradas. O foco aqui, novamente, voltando para não perder o fio da meada, desse contexto, é a mente. O pecado começa nos pensamentos. É o que você está digerindo, é o que você está tendo por dentro, é o que você está acumulando por dentro. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. A gente não pode se conformar com este mundo, mas nós temos que transformá-lo pela renovação da vossa mente, do nosso entendimento. Ok? Os pecados começam nos pensamentos. A serpente primeiro tentou convencer Eva de que a palavra de Deus não era melhor para ela, que havia mais vantagem em desobedecer a Deus do que obedecê-lo. Satanás sabia que se a mente fosse convencida, as ações seguiriam imediatamente. O pecado começa com os pensamentos. A serpente primeiro tentou convencer Eva de que a palavra de Deus não era melhor para ela, que havia mais vantagem em desobedecer a Deus do que obedecê-lo. Satanás sabia que se a mente fosse convencida, as ações seguiriam imediatamente. Uau! Se a sua mente é convencida, as ações vão seguir imediatamente. Por que nós tomamos ações, irmãos? Nós agimos. Nós agimos porque nós pensamos. Nós tomamos ações devido ao convencimento. Por isso que é muito perigoso você estar ouvindo aquilo que não é da parte de Deus. É muito interessante, irmãos, quando a Bíblia diz que os bereanos, eles eram muito nobres. Havia uma nobreza nos bereanos. Por quê? Porque eles consultavam a palavra de Deus. Eles iam averiguar se aquilo que estava sendo dito estava em acordo com as Escrituras Sagradas.
Satanás sabia que se a mente fosse convencida, as ações seguiriam imediatamente. Eva foi persuadida pela mentira de Satanás e em seguida comeu fruto. Irmãos, preste bem atenção. Nossas decisões, nossas ações, elas são geradas por propostas. Quando uma proposta é feita, ela nos atinge e aí a gente começa a pensar e a analisar e averiguar. E dependendo do contexto que a gente esteja, na situação que a gente esteja, devido ao contexto emocional, devido ao contexto da situação em si do momento, nós podemos tomar decisões que podem nos custar a própria vida. Nós podemos tomar decisões, irmãos, por meio do calor do momento, que podem nos levar à perdição. Nós podemos fazer coisas, dizer coisas, ferir pessoas, por meio do calor da situação. Por quê? Porque quando a mente é convencida, imediatamente vai se seguir uma ação. Então, quando nós agimos, foi porque nós estávamos pensando. E conforme nós fomos pensando, a mente se convenceu. E quando a mente se convence, ela passa para a ação. Por esse motivo, Paulo está dizendo aos coríntios, eu temo, eu estou preocupado de que vocês sejam enganados e se apartem da sinceridade, da devoção única a Cristo. O diabo vai fazer de tudo para que nós venhamos a abandonar a verdade de Deus. Irmãos, quando a mentira está sendo dita por pessoas de poder, pessoas que têm influência, quando essas pessoas estão no poder e amam a mentira, quando você, como um cristão, que ama a verdade, pode saber que você vai sofrer por causa de abraçar a verdade. Mentira. Você precisa tomar muito cuidado, irmãos. Porque Eva e Adão, eles tomaram uma ação, agiram porque obedeceram. Deixa eu tirar a palavra obedeceram. Eles desobedeceram a Deus e obedeceram ao diabo. Pronto. Mas a serpente, ela estava tentando convencer Eva que a palavra de Deus não era melhor para ela. A serpente estava colocando na cabeça de Eva que ela tinha finitude. A serpente estava colocando na cabeça de Eva, nos seus pensamentos, que Deus estava, na realidade, proibindo que ela pudesse desfrutar de todo o fruto das árvores que estavam no jardim. Satanás estava dizendo para Eva que Deus estava colocando questões proibitivas. Ela estava tirando a mente de Eva de pensar como Deus pensa e fazer com que Eva pensasse ou decidisse ou tomasse atitudes por meio da sua própria mente. Satanás sabia que no momento que ela convencesse Eva da mentira que ela estava dizendo, ela teria ganhado o coração de Eva e Eva abandonaria a mente de Deus e tomaria a mente do diabo. O que é a mente de Deus? A mente de Deus está na sua palavra, a mente de Deus está nas suas escrituras, a mente de Deus está naquilo que ele disse. Nós não podemos pensar a parte de Deus. Quando eu penso
a parte de Deus, eu estou sendo levado a pensar como o mundo pensa. Eu estou sendo levado a pensar como o diabo pensa. O diabo está lançando a proposta, está dizendo para Eva que ela está no âmbito da finitude. Satanás está dizendo para ela que ela não é tão amada assim, porque Deus colocou questões proibitivas. Deus não é tão bom assim, porque ele estava mentindo para ela. Porque nada de morte. Porque Eva disse para a serpente, Deus disse que no dia que eu comer, certamente eu vou morrer. E ainda acrescentou que não era nem para tocar na árvore. No fruto, quer dizer. A serpente, astutamente, disse para ela, certamente você não vai morrer. Mas quando você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Não vai haver morte. Eu vou até tirar a palavra morte, porque não tinha ainda esse... Na verdade, tinha. Me desculpe. Não como a gente... Não, nem vou entrar nesse detalhe aqui para não me perder. Deixa eu continuar no foco aqui. A realidade, irmãos, é que Satanás estava dizendo para ela de que se ela comesse, ela não ia morrer. E é interessante porque a gente não sabe aqui o que é morte. Nem eles sabiam. Teria que ter uma explicação. Mas a morte foi uma morte espiritual. Foi uma morte. Que morte? Relacionamento. A morte de ter... O pecado que geraria a morte seria o pecado da separação. O homem ficaria separado de Deus. Estou tentando achar uma palavra aqui adequada, irmãos. O que acontece é que Satanás sabia, como um ser caído, pronto, agora ficou melhor para mim, como um ser que caiu, como um ser que utilizou da liberdade que possuía, porque as pessoas perguntam para mim, criança de 8 anos às vezes pergunta para mim, meu Deus, obrigado, estava me perdendo já. As crianças perguntam para mim, se Deus, da onde foi que surgiu o mal? Se Deus é bom, da onde surgiu o mal? Por que que o diabo se tornou mal? Por que que o diabo se tornou diabo, inimigo? Por quê? Ninguém... Como foi que Satanás se tornou mal? Por que que surgiu o mal? Irmãos, esse ser, ele era perfeito em beleza. A Bíblia diz que ele era feridor de medidas, guardião da glória, um ser diferenciado, criado de uma forma extraordinária, que num devido momento, por causa da liberdade que ele tinha, ele tomou uma decisão de não se submeter àquilo que Deus estabeleceu. Deus criou a ordem, Deus criou leis, Deus criou as questões harmoniosas, tudo estava de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, mas Deus concedeu liberdade. E por causa da liberdade que Deus concedeu, a liberdade, ela gera potencial para tomar decisões conforme a vontade do ser. Se eu tenho liberdade, eu tenho potencial de escolha. E Satanás, por causa do orgulho, por causa da grandeza, por se achar de uma forma de pensar, de ser um ser diferente, um ser totalmente diferenciado dos outros, ele caiu na falácia, na desgraça, no quesito do orgulho. Por isso que a Bíblia diz para a gente não colocar ninguém neófito à frente de ministério, porque o poder sobe para a cabeça e as pessoas se corrompem. Satanás se corrompeu por causa do poder. Satanás começou a pensar, a imaginar, a ter pensamentos que ele poderia ser maior do que Deus. Veja só, irmão, Satanás, ele não pode ser Deus no quesito de ser autoexistente. O diabo não pode, de forma nenhuma, querer ser Deus no quesito de ser autossustentável. Ou seja, Deus, ele é autoexistente. O diabo não pode nunca
querer ser Deus como Deus é, porque Deus está na categoria, irmãos. Deus não está na categoria somente da existência. Deus é a causa da existência. O diabo, ele foi causado, foi criado. Deus não. Deus, ele é. E quando ele diz para Moisés, eu sou o que sou, ele está dizendo para Moisés, eu sou a causa. Nada existe à parte de mim. Tudo foi criado por mim. Eu sustento todas as coisas pelo poder da minha palavra. Deus é o Deus que sustenta tudo. Ele criou tudo. Ele é todo poderoso. Então o diabo não pode nunca querer ser Deus nessa condição. O diabo quer ser Deus, pensou, começou a ruminar, começou a ter pensamentos de grandeza. O poder lhe subiu a cabeça e ele começou a pensar, a analisar, começou a ruminar, e conforme nós pensamos, e quando esse pensamento passa a ter domínio, e você se torna convencido que esse pensamento é o melhor, você vai partir para a ação. O diabo pensou, por causa da sua grandeza, por causa da sua formosura, ele achou que poderia ser como Deus e estabeleceu o trono acima das nuvens. Ele pensou, e por causa da liberdade que ele possuía, ele usou da liberdade com o potencial de desobedecer ao que Deus estabeleceu. Ou seja, ele disse, isso não é bom, eu não quero mais assim, porque quem quer governar sou eu. Pronto. O diabo só pode querer ser Deus num quesito, governo. O diabo não pode ser Deus no quesito de ser autoexistente ou a causa da existência. O diabo quer ser Deus no quesito de governo, de domínio. Deus dá liberdade, o diabo quer domínio. Então aqui está alguém que convenceu a terça parte dos anjos. Um ser muito inteligente, que caiu, que se tornou inimigo de Deus, que foi lançado fora da presença de Deus, que não mais usufrui do benefício, da gloriosidade de ser um ser que era guardião da glória. Ele se tornou inimigo, Satanás, o acusador dos irmãos, simplesmente porque ele começou a pensar, ele começou a aderir um pensamento, ele começou por causa do orgulho a pensar, a imaginar, a sonhar, a idealizar. E quando ele se tornou convencido desses pensamentos, ele passou para a ação. E a ação foi não se subordinar àquilo que Deus estabeleceu e criar o seu próprio governo. E para isso ele teria que tirar Deus do trono para sentar e governar. É isso que ele está fazendo com Eva. Ele sabe muito bem como manipular, ele sabe muito bem como atacar os pensamentos. A ação de Satanás era tentar convencer Eva, assim como ele foi convencido, assim como ele convenceu os outros. Irmãos, pensar é algo glorioso, mas nós também temos que pensar segundo Deus, como Deus pensa. Porque se nós não pensarmos como Deus pensa, ou segundo o que Deus estabeleceu, por mais liberdade que nós tenhamos, nunca, jamais, em momento algum, nós conseguiríamos pensar adequadamente fora do pensamento de Deus. Sem Deus, meus pensamentos serão orgulhosos. Sem os pensamentos de Deus, eu tomarei decisões erradas. Sem se submeter ao que Deus estabeleceu, eu entro no campo da desarmonia, eu entro no campo da desordem, eu entro no campo da morte, eu entro no campo do caos. Nada fora de Deus tem harmonia, é simplesmente um caos. E é isso que Satanás está fazendo, para gerar o caos na terra, para desconfigurar o homem, para despedaçar Eva, para despedaçar Adão e toda a sua posteridade, para criar um caos, para possibilitar que a porta do pecado,
dessa frequência de desgraça, de desordem, de desobediência entrasse na terra, ele precisava convencer Eva de que o que ele estava propondo era melhor do que aquilo que Deus tinha estabelecido. Porque propostas geram decisões, decisões geram destinos. Nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos. Toda vez, irmãos, como a gente sabe que a mente, irmãos, é o principal campo de batalha. Satanás não vai atacar em outro lugar, em primeiro lugar, que não seja a sua mente. Satanás vai fazer com que você tenha pensamentos. Ele vai fazer com que você fique ruminando pensamentos. Tem pensamentos que você não quer e ele lança o pensamento. Tem pensamentos que você não deseja, mas eles estão lá. Eles estão te atacando. E você diz, meu Deus, que pensamento é esse? Isso são setas, são ferramentas, são ataques de Satanás. Mas tem muitas das vezes que ele não é tão assim árduo. Ele é sutil, há uma sutileza. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque pensar por si mesmo, sem ser pela palavra de Deus, nós somos tendenciosos. Se nós não pensarmos, segundo as Escrituras, a ser envolvido e levado a tomar ações e decisões que vão em desencontro àquilo que Deus estabeleceu. A sedução da serpente era atingir a mente de Eva. O primeiro ataque de Satanás, irmãos, nunca é moral. Ou seja, o ataque primordial lá não foi moral. Ele era teológico, era bíblico, era escriturístico. Ele conseguiu convencer Eva. Ele conseguiu seduzir. Irmãos, o poder das palavras, os homens, quando você estuda sociologia, eles só vão falar algo que a Bíblia já fala. O homem é um ser que é manipulável. Nós somos manipuláveis. E para a gente não ser manipulado para o erro, a gente precisa se sustentar na santa palavra de Deus. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que nos apegar com mais firmeza a esta santa palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é apta para nos ensinar, ela é apta para nos exortar, ela é apta para nos dar educação nesta justiça que Cristo conquistou para nós. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, ela é luz para o caminho. O que fará o jovem para não pecar contra Deus? Ou o que fará o homem para não pecar contra Deus? O que fará a mulher para não pecar contra Deus? Guardar a palavra de Deus. Quando a gente vai para as Escrituras em Salmos, o que o texto diz? Bem-aventurado o homem que não tem o prazer na lei, bem-aventurado o homem que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não secam, e o seu fruto dá no tempo certo. Não é assim com os ímpios, são como folhas. Irmãos, nós precisamos amar a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para nós não sermos corrompidos no nosso modo de pensar. O ataque de Satanás é na sua mente. O diabo vai fazer tudo para seduzir a sua mente. O diabo vai fazer de tudo para convencer você de que você pode pensar, que você pode analisar, que você pode entrar no campo do mundo empírico, de análise, de averiguação, para ver se realmente Deus está certo ou se o diabo está certo. Irmãos, nós estamos no mundo do pragmatismo. Tem muitas pessoas que estão sendo pragmáticas, são teólogos malignos. Muitos homens estão pregando uma palavra, irmãos, que é uma palavra que não é a palavra de Deus.
Esses neoliberais, ou esse liberalismo teológico, ele é assassino. Esse liberalismo teológico, esses homens que vão avaliar, bom, vamos ver se isso aqui é a palavra de Deus ou não. Não, no contexto atual da nossa cultura, não é mais assim. Tem pessoas que estão aderindo à cultura para tomar suas atitudes, em vez de aderir ao que a palavra de Deus diz. Irmãos, nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Não brinque, porque o diabo pode te seduzir. Tem muitas pessoas pregando, irmãos, que ninguém tem que levar mais cruz. Eu escutei, eu não vou dizer por questões de ética, um homem conhecido subiu no púlpito, com quase 2.000 pessoas presentes, e esse cara disse: nós não temos que levar mais cruz nenhuma. Eu falei, bom, que cruz que ele está se referindo? Se for a cruz de doença, de enfermidade, de miséria, essa aí a gente não tem que levar, porque Cristo já nos libertou dela. Ele já morreu no nosso lugar. Mas se for a cruz, que diz que nós, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se você não quer tomar a cruz, se você não quer negar o eu, você simplesmente não pode ser discípulo de Cristo. E aí, meu irmão, o contexto, o conteúdo da ministração ficou claro e evidente que ninguém mais tem que fazer esforço nenhum, que ninguém tem que se preocupar nenhum com santidade, o preço já foi pago, você pode viver do jeito que você quiser. Aí Judas vai dar o alerta: cuidado com esses falsos mestres, que têm se infiltrado, assim como a Bíblia já diz que aconteceria, que eles se introduziriam no meio de vós. E nessa introdução, eles ensinariam uma liberdade que não tem nada a ver com a liberdade de Cristo, que eles transformariam a liberdade de Deus em libertinagem. Como é que se transforma a graça de Deus em libertinagem? Esses homens se introduziriam e transformariam a graça de Deus em libertinagem. Como é que se transforma a graça de Deus em libertinagem? Quando você pega a cultura, em vez da palavra de Deus. Quando você diz, Deus é bonzinho, Deus não vai fazer nada comigo, qual é o problema de eu fazer sexo antes do casamento? A Bíblia é retrógrada? Não, Deus não pensa mais assim. Não é mais dessa forma. Não tem nada a ver com homossexualidade. Qual é o problema de ter homossexualidade? Nós estamos numa outra época, nós estamos numa outra cultura, nós estamos num outro tempo. Aquela época foi aquela época. Agora é outra época, não tem nada a ver, mas eu posso viver do jeito que eu quiser. Quem não pode levar a cruz? Abandonar? Se eu não amar mais a Deus do que a minha esposa, que meus filhos, que as minhas contas, que meu dinheiro, qual é o problema? Deus é bom, Deus entende. Irmãos, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Ou ignora vocês que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus, ela nos dá tempo. A bondade de Deus gera meios de situações que a gente tenha tempo de pensar, de analisar. Por isso que a palavra arrependimento está vinculada à metanoia, a pensamento, a análise. Quando eu nasci de novo, quando eu sou regenerado, eu passo a pensar de uma forma que eu não pensava antes. As pessoas, irmãos, querem que nós não cremos, não acreditemos mais na palavra. E fé é acreditar no que Deus disse. Fé é acreditar naquilo que Deus estabeleceu. Fé é saber que existe um ser glorioso, eterno, magnífico, supremo, colossal, assentado num trono de glória, e que não tem nada a ver, irmãos, com democracia, a sua palavra. Ela é monárquica. Não tem questão de voto. As pessoas estão achando que o reino de Deus é democrático. O reino de Deus não é democrático. O diabo quer que você pense que é democrático. Eu penso assim. É verdade para você, mas não é verdade para mim. Vamos aderir, então, à questão subjetiva. Vamos aderir a essa questão do relativismo. O relativismo moral é moral para você, mas não é moral para mim, irmãos. Isso é a serpente. Isso é o silvo da serpente. Isso é o veneno que está entrando em muitas pessoas, em muitos homens, em muitos pregadores, que não estão temendo a Deus.
O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aquele que professa o nome do Senhor aparta-se do mal. O diabo tem seduzido muitas pessoas para que elas pensem que não vai haver julgamento por causa da desobediência. E é um engano, irmãos, isso é um engano. Satanás está tentando fazer com que a gente abandone a nossa devoção única a Cristo. Não abandone a devoção a Cristo. Não abandone a devoção a Cristo. Irmãos, a situação aqui, para me terminar, que eu já passei aqui, eu quero ler um texto com você. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ok. Satanás, irmãos, vai fazer de tudo para que você peque, para que você desobedeça a Deus. Talvez não na hora, talvez não no momento, mas ele vai tentar te seduzir. Tome cuidado para que você não seja seduzido. Amém, irmãos? Destinos. 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 Destinos são tomados por causa de propostas. E propostas geram escolhas e escolhas geram destinos. Amém, queridos? Eu quero agradecer aí ao pastor, né? Passei 10 minutos, irmãos, eu quero já me redimir logo. Eu estava tão empolgado aqui, o pastor falou até 8h30. Então eu passei 10 minutos, pastor, eu quero te pedir perdão. Amém, irmãos? Cuidado com as propostas. Cuidado com as propostas. Propostas geram escolhas. Escolhas geram destinos. Seja beriano. Ame a palavra de Deus. Averigue na palavra. Consulte a palavra. Ore, busque a Deus. Para que você não seja seduzido. E seja levado a obedecer a cultura. Em vez de obedecer a Deus. Amém? Amo vocês. Estou contente demais de ter participado disso. De estar aqui. Tive esse tempo, irmãos, maravilhoso, compartilhando a palavra com você. Eu espero em Deus que você seja edificado. E que você não seja roubado. Que o diabo não roube essa semente. Que a semente da palavra de Deus, ela fique impregnada, presa no seu coração. Para que ela possa gerar frutos. Amém? Pastor, está contigo aí, viu? Glória a Deus, rapaz, você não tem que pedir desculpa coisa nenhuma. Que coisa boa, viu? Eu sabia que tinha mais coisa aí de dentro ainda, né? Para poder ser transmitido. Eu sei que a gente sinaliza a questão de tempo, mas a gente vê claramente que a graça está fluindo e a unção está pegando mesmo. E o ensino tá libertando pessoas, confirmando a outros. Enfim, a gente precisa ouvir essas verdades. E graças a Deus por sua vida, por essa disposição de você sempre se colocar nessa brecha, né, de estar buscando em Deus o que Ele realmente quer falar. Né? Porque a gente entende que vivemos em uma era que qualquer tema ou qualquer abordagem, uma vez que você se torna pregador, você consegue alcançar as pessoas, mas a gente precisa entender que existe uma palavra de Deus, né, onde Deus quer comunicar ao seu povo, à sua igreja, e nós somos muito, muito agraciados com sua vida, com essa disposição e sensibilidade no coração para falar aquilo que Deus realmente queria comunicar para a igreja em Juazeiro do Norte, para as pessoas que vão assistir essa live. Enfim, Carlos, eu só tenho que agradecer mesmo. Você é uma grande bênção para as nossas vidas, né? Bom demais. A gente tem que obedecer para ser convidado de novo, né? Com certeza a gente vai ter outras oportunidades. E não somente por esse meio, né, essas ferramentas, mas principalmente você estar aqui em Juazeiro de novo,
A gente tem isso no coração de pelo menos uma vez ao ano. Essa é a nossa meta de coração, né? Que você esteja aqui conosco. A gente considera muito a unção que está sobre a sua vida. A gente respeita muito e honra o chamado que você tem, né? E eu vejo em você, eu acredito que você deve ter conhecido o profeta Gilson Lima, né? Do nosso ministério. E profeta Gilson Lima, acho que você deve ter conhecido. Pronto. Aquele homem marcou a minha vida, a minha geração, o tempo que eu passei em Campina Grande, até hoje marcou, né? E eu vejo muito isso na sua vida, a unção que estava sobre a vida dele. A gente sabe que ele partiu para o Senhor, mas a unção ficou. E eu vejo muito essa particularidade da unção profética, de um esclarecimento e da palavra, de conhecimento muito forte na sua vida. Então, eu desejo que você cresça muito mais, que você consiga alcançar, né, o corpo de Cristo, né, ou seja, a igreja do Senhor, com essas verdades. Deus te chamou para isso, Deus te ungiu para isso, né? Não negocie essa unção, esse chamado, esse conhecimento que Deus tem te dado, irmão, é para libertar mesmo, é para, vamos dizer assim, para apontar, para apertar. Essa é a unção profética, a genuína unção profética, né? Que confronta, que chama a atenção, que exorta. Eu amo ver essa genuidade, né? Essa palavra genuína que está saindo da sua vida, que está tocando as nossas. E todas as vezes que você tem vindo aqui em Juazeiro do Norte, nós temos sido impactados, né? Então, hoje não foi diferente. Você não está aqui, mas virtualmente está nos alcançando, nos assistindo, né? Então, amo demais você, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Eu queria te dar ainda alguns minutinhos para você falar o que está ainda no seu coração para a Igreja de Juazeiro do Norte, para os irmãos, enfim. Irmãos, o meu desejo como irmão de Cristo Jesus é que você não seja seduzido pelo diabo. O diabo quer que você fique com medo. O diabo quer que você fique assustado. O diabo quer que você fique paralisado. O diabo quer que você pense em coisas que não são as coisas de Deus. E a Bíblia diz lá em Colossenses, no capítulo 3, se eu não me engano, para que a gente tenha a nossa mente cativa, ou levada cativa ao senhorio de Cristo. Tenha sua mente em Cristo Jesus. O diabo, ele é mentiroso, ele é um enganador, e ele sabe fazer isso muito bem. E o modo de você resistir para que ele fuja de você é por meio da palavra, por meio das escrituras, por meio daquilo que Deus falou. Ele vela sobre a sua palavra para se cumprir. Deus vela sobre a palavra que ele disse, proferiu, está escrita para se cumprir. O diabo pode pular, pode dizer, pode tentar te enganar, te manipular, mas você pega a Bíblia, irmãos, bota o dedão no texto e diz: está escrito, está escrito, é meu direito, é a minha herança. Eu não sou, eu não vou e eu não vou desistir. Não é tempo de desistir, não é tempo de voltar atrás, sabe? O diabo, irmãos, se apresentou para Jesus e disse que podia separar Pedro de Cristo. Ele disse: Pedro, Satanás se apresentou aqui e ele quer te peneirar, ele quer te separar de mim. Mas eu roguei ao Pai a teu respeito, para que você, na hora de passar na pressão, aguente firme. Aguente firme, Juazeiro. Aguente firme, Bebiano. Aguente firme, crente. Confie em Deus. Confie na sua palavra.
nada está fora do projeto de Deus. Nada está fora da agenda de Deus. Satanás, o globalismo, comunismo, socialismo, eles têm uma agenda, mas Deus também tem a sua. Deus tem a sua agenda. Ok, meu amigo? E se tem alguém que vai cumprir a agenda cabalmente nessa terra, chama-se Jeová. Aleluia. Se você precisa de cura, ele é o Rafa. Se você precisa de milagre, ele é o Deus do milagre. Você precisa de milagre, irmão, escute bem. O diabo tenta te enganar. E você tem que ter a palavra. Pronto. Bíblia, Escritura. Fugindo da sedução, abandonando tudo aquilo que te separa da paz de Deus, toda iniquidade. O diabo tem uma agenda. O comunismo tem uma agenda. O globalismo tem uma agenda. Eles querem o totalitarismo. Querem o domínio. Estão indo para essa questão da nova ordem mundial. Mas Deus tem a sua agenda. Aleluia. E a agenda de Deus não pode ser paralisada. A agenda de Deus não pode ser paralisada. Nessa agenda diz: meu povo, que se chama pelo meu nome, se passar a orar a mim, se humilhar, se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A agenda de Deus diz que o povo de Deus é nação santa, povo escolhido, adquirido, povo de propriedade exclusiva. Você não é qualquer um. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Jesus morreu para te libertar do império das trevas. Não se permita ser preso pelo medo. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia e de coragem. Eu te amo em Cristo Jesus. Eita, Deus, bom. Glória a Deus. Que bênção, meu irmão. Eita, coisa maravilhosa sermos guiados pelo Espírito. Obrigadão, Carlos. Você é uma grande bênção nas nossas vidas. Depois a gente se fala melhor, tá bom? Vou concluir aqui. Novamente, muitíssimo obrigado. Que Deus continue te abençoando. Manda um abraço para a Rutinha, para a bebezinha, né? Eu sei que você chama Ruth de bebê, mas eu estou falando da sua filha, tá bom? Um abração, que Deus continue te abençoando aí, você e sua casa. Depois a gente se fala melhor, tá bom, amados? Glória a Deus. Bom demais. Então, amados, que coisa maravilhosa, que tempo precioso, que palavra, hein? Eu sei que você foi ricamente abençoado por essa ministração. Você pode assistir novamente, vai estar no nosso canal aqui. Você também pode compartilhar essa ministração para outras pessoas e pedir também para se inscrever no nosso canal. Amém? Não deixe de dar o seu like, como também você pode ainda ministrar a sua oferta, o seu dízimo. Nosso aplicativo está aqui já disponível, como também a conta, a nossa conta digital. Você também precisa estar nos seguindo nas nossas redes sociais. Amanhã nós já vamos fazer o levantamento de quantas pessoas já estão se inscrevendo, né? Nós já lançamos hoje para você se inscrever, procurar as pessoas que eu citei no início dessa live, para que a gente possa já ter uma noção de quantos carros nós poderemos colocar ali no nosso estacionamento para domingo nós estarmos no nosso culto drive-in de louvor e adoração ao Senhor. Ontem mesmo eu já fiz o comunicado para o Ministério Público aqui em Juazeiro do Norte, também para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde. Nós já comunicamos sobre o culto drive-in, ok? Está tudo nos conformes e nós cremos que viveremos uma experiência sobrenatural naquele lugar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. No nosso ambiente, o lugar onde nós nos organizamos para estarmos adorando ao Senhor. E aí nós vamos estar ali domingo às 18h30, né, dentro dos carros, né, fora a equipe que vai estar ali trabalhando, né, como a diaconia, o Ministério de Música, que vai estar te servindo para aquele momento tão especial que será o nosso culto
né, o primeiro culto drive-in da Igreja Verbo da Vida aqui em Juazeiro do Norte. Então já esteja orando por nós, esteja orando por esse culto, orando pelos governantes municipais, o governo do estado, enfim, o nosso presidente. Vamos orar por todas as nossas autoridades, vai ser bênção demais, tá bom? Eu penso que alguns carros a gente vai trancar, né, travar as portas para que os irmãos não tenham a tentação de querer sair de dentro dos carros, mas você precisa obedecer para que a gente possa fazer uma coisa com muito organizada e com muitos cuidados para não chamarmos uma atenção negativa para a igreja. Amém, amados? Existe uma fala junto à nossa supervisão que tudo que nós devemos fazer, a gente tem que fazer com cuidado, com zelo, porque isso respinga sobre todas as igrejas Verbo da Vida, né, sobre todo o ministério. Então a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado, e vai ser um tempo proveitoso. Logo, logo nós estaremos com os nossos cultos presenciais e cremos realmente em um acréscimo de Deus, em novos convertidos, pessoas chegando até nós, ok? Deus é bom. Então, que faremos, pois, à vista dessas coisas? Vamos praticar, né, aquilo que nós ouvimos. Renova a tua mente para você ter ações correspondentes, alinhadas com a palavra de Deus. Então, essa noite foi uma noite maravilhosa. Tivemos a ministração com o profeta Carlos Henrique, e você pode ainda nos assistir, né, renovar, vamos dizer assim, a sua mente com essa mesma ministração após esse momento, tá bom? Deixa eu orar por você, rendendo graças por essa transmissão, por tua vida. Se você estiver enfermo com algum sintoma, eu vou orar agora também, você vai ficar curado agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite. Muito obrigado por tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor falou para nós nessa noite, comunicou aos nossos corações verdades, alinhou, Pai, a nossa vida, a nossa maneira de pensar. Consequentemente, a nossa ação ela vai estar mais alinhada ao teu propósito, Pai. Muito obrigado pela vida de Carlos Henrique, muito obrigado por essa unção, por essa palavra que ele trouxe para nós como igreja em Juazeiro do Norte. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus sobre todo aquele que tiver com alguns sintomas, alguma doença, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus e declaro curado, curada agora na autoridade do poder que há no nome de Jesus, sarados completamente em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, um forte abraço. Antes de eu encerrar, deixa eu mandar mais um abraço virtual para o pastor Robson, ali de Missão Velha, a Edla, Vitória, quem mais eu vi aqui diferente? Foram essas. O irmão Luna também. Glória a Deus. Obrigado por todos estarem participando dessa live. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática da palavra e até quinta-feira no nosso culto de oração online em nome de Jesus.